Quando pensamos em carnaval, a maioria das pessoas enxerga apenas festa, música, desfiles e multidões. Mas poucos se perguntam: de onde realmente veio essa celebração? Seria apenas uma tradição cultural? Ou existe algo mais profundo por trás dela? Ao longo da história, praticamente todas as civilizações criaram períodos específicos de inversão, momentos em que as regras eram suspensas. A moral era flexibilizada, a ordem era temporariamente invertida. Na Roma antiga, durante as bacanais, festas dedicadas a Baco, havia excessos, máscaras e comportamentos que não seriam tolerados no cotidiano. Na Idade Média, existiu algo chamado Festa dos Loucos, onde até membros do clero participavam de encenações satíricas e inversões simbólicas da hierarquia. E então surge a pergunta: o carnaval é apenas uma continuação dessas tradições pagãs, ou ele cumpre uma função muito mais estratégica dentro da sociedade? Durante séculos, pensadores observaram que sociedades que permitem uma válvula de escape controlada tendem a reduzir tensões acumuladas. Alguns historiadores defendem que o carnaval funciona exatamente assim: um período curto de liberdade, ampliada para manter estabilidade no restante do ano. Mas será que essa explicação é suficiente? Ou existe algo ainda mais profundo na estrutura dessa celebração? No próximo trecho, vamos entender como o próprio calendário cristão incorporou essa festa, menos e por quê. Quando o cristianismo começou a se consolidar como a principal força religiosa da Europa, ele enfrentou um desafio enorme: como substituir tradições populares que já estavam enraizadas há séculos? Festas pagãs não eram apenas celebrações religiosas, elas eram parte da cultura, da identidade coletiva, do ritmo da vida social. Eliminar completamente essas festividades poderia gerar revolta. Então, em muitos casos, o que aconteceu foi algo diferente: absorção, reinterpretação, adaptação. O carnaval passa a se posicionar imediatamente antes da Quaresma, menos o período de 40 dias que antecede a Páscoa, marcado por jejum, reflexão e disciplina espiritual. Perceba o contraste. Antes da contenção, vem o excesso. Antes do silêncio, vem o barulho. Antes da disciplina, vem a liberação. Isso parece acidental ou estrategicamente equilibrado? Durante a Idade Média, sociedades eram extremamente hierarquizadas. Havia reis, nobres, clero, camponeses, a ordem social era rígida. Mas durante o carnaval, algo curioso acontecia. As hierarquias eram simbolicamente invertidas. Servos zombavam de senhores, autoridades eram caricaturadas. O mundo parecia virar de cabeça para baixo. Esse fenômeno ficou conhecido por historiadores como o mundo às avessas. Mas aqui está o ponto mais intrigante. A inversão era permitida, mas apenas por um curto período. Depois disso, tudo voltava ao normal. A ordem era restaurada. E talvez aqui esteja uma das chaves para entender o carnaval. Sociedades que reprimem completamente o impulso humano tendem a explodir. Mas sociedades que permitem uma liberação controlada criam estabilidade. Alguns estudiosos defendem que o carnaval funcionava como uma válvula de escape social, uma descarga emocional coletiva, um caos temporário para evitar caos permanente. E isso nos leva a uma pergunta mais profunda: o carnaval foi apenas uma herança pagã que sobreviveu ao tempo? Ou foi mantido, consciente ou inconscientemente, porque cumpre uma função social essencial? No próximo trecho vamos analisar o que aconteceu quando essa tradição chegou ao Brasil e por que ela ganhou uma força ainda maior. Quando o carnaval chega ao Brasil através dos portugueses, ele ainda era conhecido como intrudo, uma festa popular marcada por brincadeiras intensas, jogos com água, farinha e tinta. Era desorganizado, barulhento e muitas vezes visto como exagerado pelas autoridades. Mas ao invés de desaparecer, ele evoluiu. No século XIX surgem os bailes de máscaras inspirados na Europa. Depois aparecem os cordões, os ranchos, os primeiros blocos organizados. E então entra um elemento decisivo: a influência africana. Ritmos, percussão, dança, expressões corporais intensas. O carnaval brasileiro começa a ganhar identidade própria. Mas mesmo com todas essas transformações culturais, uma característica permanece desde Roma antiga:
A ideia de libertação temporária. Máscaras continuam presentes. Fantasias continuam presentes. Excesso continua presente. E aqui surge um ponto psicológico interessante. A máscara sempre teve um papel poderoso na história humana. Ela permite anonimato, e o anonimato reduz a sensação de responsabilidade. Desde as bacanais romanas até os bailes de Veneza e os desfiles modernos, a lógica se repete. Quando o rosto se esconde, o comportamento muda. Mas agora vamos além. Se o carnaval funciona como válvula de escape, o que acontece quando a sociedade inteira passa a viver em estado constante de estímulo? Hoje não são apenas 4 dias de excesso. Vivemos em uma cultura de entretenimento contínuo, exposição constante, estímulo constante, busca constante por prazer imediato. Será que o carnaval ainda é apenas um período de liberação? Ou ele se tornou símbolo de algo maior? Talvez o segredo não esteja apenas na origem pagã. Talvez esteja na função que ele desempenha ao longo da história. E é exatamente isso que vamos concluir agora. Depois de atravessar séculos, Roma Antiga, Idade Média, Portugal, Brasil moderno, o carnaval não só sobreviveu, ele se fortaleceu. E isso nos leva à pergunta central deste vídeo. Ele é apenas uma herança pagã que resistiu ao tempo, ou é uma estrutura social que cumpre uma função muito clara? Historicamente, sociedades sempre precisaram equilibrar 2 elementos: ordem e liberdade. Disciplina excessiva gera revolta, liberdade excessiva gera caos. Então surge uma solução curiosa: permitir um curto período de desordem controlada. Alguns historiadores e sociólogos defendem que o carnaval funciona exatamente assim, uma espécie de ritual coletivo de descarregamento. Tensão acumulada durante o ano, liberada em poucos dias. Depois disso, tudo volta ao normal. Mas aqui entra uma reflexão mais profunda. Se o carnaval nasceu ligado a festas antigas como as bacanais e depois foi incorporado ao calendário cristão antes da Quaresma, isso significa que ele foi apenas tolerado ou estrategicamente mantido? Porque uma coisa é certa: nenhuma tradição atravessa 2000 anos por acaso. Ela permanece porque atende a alguma necessidade humana. Seja espiritual, seja cultural, seja psicológica ou social. Talvez o carnaval seja a soma de tudo isso. Não apenas festa, mas símbolo. Símbolo da tensão entre controle e impulso, entre disciplina e desejo, entre regra e transgressão. E talvez a pergunta mais importante não seja: o carnaval é pagão? Mas sim, por que precisamos dele? Agora, eu quero ouvir você. Você acredita que o carnaval é apenas manifestação cultural? Ou acha que ele cumpre uma função social muito mais estratégica do que imaginamos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu realmente leio o que vocês escrevem. Se esse conteúdo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que gosta de história e reflexão profunda. E se você quer continuar explorando temas como esse, origem das tradições, mistérios históricos e análise cultural, inscreva-se no canal agora. Aqui a gente não aceita respostas superficiais. A gente investiga as raízes. Nos vemos no próximo vídeo.